Shalom, meus irmãos, Deus vos abençoe e abençoe toda a sua família. Jesus alegrou-se no Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, deixe o Espírito Santo alegrar a sua vida, pois com o Espírito Santo seremos mais que vencedores, pois a nossa alegria vem do Senhor, ou seja, vem do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, venho meditar convosco Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 21 a 24. Nesse instante, Jesus alegrou-se no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Pai, o Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Meu Pai entregou tudo a mim. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem Filho quiser o revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós verdes, pois eu vos digo que muitos profetas quiseram ver o que vós vedes e não puderam ver, quiseram ouvir o que vós ouvis e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos em tempo de advento, o tempo de preparação para a vinda do Senhor, para a vinda do Espírito Santo. Meditar sobre o Espírito Santo é meditar sobre a santidade. Irmãos, nós sabemos que nosso Deus é um Deus de amor, mas Ele também é sagrado. Ele pede-nos para que sejamos cada vez mais santos, que busquemos cada vez mais a santidade e que vivamos sob a graça do Espírito Santo. Nesse Evangelho, o Espírito Santo se alegra no Senhor e Jesus faz uma oração a nosso Deus, pois sabemos que temos um só Deus. Então ele se alegra exultando, dizendo: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e revelaste aos pequeninos. Caríssimos irmãos, no tempo em que Jesus estava no meio de nós, a Sagrada Escritura sempre foi fechada dentro da igreja e os povos pequeninos, os pecadores como os apóstolos e os homens de má vida, as mulheres de má vida, as pessoas pequeninas deste mundo, naquele tempo em que Jesus estava no meio de nós, não tinham acesso à palavra, à Sagrada Escritura, pois só os escribas, os doutores da lei, os sábios inteligentes como Jesus,
realçou nessa passagem é que tem acesso. Então Jesus veio ao mundo para permitir que nós, os pequeninos, tenhamos acesso à sua palavra. Que muitos naquele tempo, os profetas, os grandes reis, quiseram ver Jesus quando ele havia de vir ao mundo, quiseram ouvir ele falar, mas não puderam ver. Mas os pequeninos é que contemplaram, são os que contemplaram a maravilha, os milagres, os ensinamentos que Jesus apresentou neste mundo a cada um de nós. Hoje temos tudo isso escrito na Sagrada Escritura, que é a nossa Bíblia, e está em toda parte, de maneira física, de maneira digital e de todos os outros modos. Então, meus irmãos, é essencial que entendamos que o Espírito Santo vem para nos alegrar, vem para nos dar a vida em abundância. Pois com o Espírito Santo somos alegres, somos contentes, temos um Deus conosco. Então, meus irmãos, é essencial que vivamos debaixo da graça do nosso Deus, que é o nosso Espírito Santo, para que vivamos em harmonia e com dignidade. Oremos. Deus de amor, Deus de bondade, o Senhor do céu e da terra, alegramos nesse momento com a sua palavra. Encha-nos do Espírito Santo para que possamos ser mais alegres, para que possamos orar com sinceridade, assim como Jesus orou a seu Pai, para que possamos estar unidos à família da fé, que nessa quadra festiva que vamos presenciar, nesse novo mês em que entramos, mês de dezembro, que seja um momento de alegria, de amabilidade, de fé e esperança. Que o Senhor saiba olhar para os pequeninos, aqueles que não têm um pão de cada dia, não têm o que vestir, nem o que comer, nem o que beber. Pois que o Senhor encha-nos do seu Espírito Santo e da sua graça, para que tenhamos amor ao Pai e ao próximo, como o Senhor nos ensinou. Que a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo alcance todas as famílias, todas as nações, todas as tribos, raças, religiões e toda a humanidade. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.